Olá, este é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e estou aqui para falar para vocês sobre algumas novidades que vão acontecer essa semana no Instituto de Artes da Unesp, mas também a respeito de dois curtíssimos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, tentando servir um pouco o propósito de documentação de momentos importantes que acontecem nas universidades brasileiras, especialmente na que eu estou temporariamente empregado neste momento, tá? Então, antes de mais nada, este vídeo que eu vou comentar aqui é de uma aula, de uma super aula que foi dada pela professora Gisela Nogueira, em plena fase da sua aposentadoria, revelando que realmente os artistas não param quando se aposentam. Ela esteve no departamento de música da Unesp para fazer resolver trâmites burocráticos referentes à sua atuação, que continua bastante ativa no departamento de música do Instituto de Artes. E eu solicitei a ela gentilmente que ela pudesse ouvir dois alunos que eu estou orientando na disciplina de música de câmara. Então ela surpreendeu a todos nós e ofereceu uma aula realmente estupenda. Eu percebi que tinha alguma coisa muito importante acontecendo naquela aula e filmei um pedaço. Pedi autorização dela para colocar aqui no canal como documentação. E a gente filmou também o resultado da execução desses dois alunos depois da aula dela, né? Então esse vídeo é para comentar em 4 pontos bastante sucintos aquilo que eu acho que é interessante a gente observar nesses vídeos, tá? Vai estar logo, vai estar disponível. Acho que eu vou, enfim, o vídeo já deve estar disponível aqui no canal. Eu recomendo a vocês que assistam um vídeo de menos de 7 minutos, para que vocês possam aproveitar um pouco melhor este material que eu preparei para comentar essa aula da professora Gisela Nogueira, tá? Antes de comentar esse vídeo, eu quero anunciar, né, rapidamente. Esse vídeo entra no ar exatamente no dia que eu produzo, quer dizer, eu filmo e já coloco no canal. Então todos os vídeos do meu canal, vocês podem ter certeza que foram filmados na data em que foram publicados. Hoje, 8 de novembro, né, terça-feira, nós teremos um concerto do duo Siqueira Lima, que por uma parceria entre o Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, e o Cultura Artística, uma parceria bastante generosa, eles estarão dando um masterclass amanhã, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, que é dia 9, tá? No dia 9 de novembro, o masterclass do duo Siqueira Lima, um dos maiores duos de violões em atividade atualmente. Eles vão escutar os alunos de música de câmara e falar um pouco da experiência que eles têm como concertistas internacionais, como um grupo de música de câmara dos mais renomados que nós temos no Brasil, e como um casal que faz música junto. Aparentemente a única discordância que eles têm é sobre a invenção do doce de leite, se for os uruguaios ou se for os brasileiros. Então até isso pode ser que a gente consiga esclarecer no Masterclass de amanhã, tá? A aula que eu vou comentar agora, da professora Gisela... sim, em relação a esse Masterclass, a presença é gratuita, ok? As pessoas que tiverem interesse em assistir podem chegar no departamento de música, Rua Bento Teobaldo Ferraz, número 271, próximo ao metrô Barra Funda, para o pessoal que está residindo em São Paulo, tá? E agora a parte desse vídeo que vai ter um caráter um pouco mais atemporal e serve para informação, serve para... né, acredito que tem algum material para a gente apreciar em relação às pessoas que não estão assistindo esse vídeo neste momento e nem neste lugar. A professora Gisela Nogueira é uma das alunas, ou foi discípula, né, de Isaías Sávio, o que a coloca diretamente no olho do furacão de uma das produções mais importantes em performance ligada ao violão de todo o século XX e século XXI. Isaías Sávio foi um dos professores fundamentais na construção de uma escola brasileira de violão, não só do ponto de vista conceitual, como também do ponto de vista da postura do artista diante do repertório violonístico e também do ponto de vista institucional. Ele foi o criador do Conservatório Dramático Musical de São Paulo, ali pelos anos 40, né? Final dos anos 40, data exata me escapa da cabeça. No canal Conversa de Violonista vocês podem encontrar uma live onde a gente conversou com vários ex-alunos de Isaías Sávio, tá? Giacomo Bartoloni, Eduardo Meirinhos, professor da Federal de Goiás, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, e a própria Gisela Nogueira também participou, comentando as suas impressões desse grande mestre. O professor Paulo Porto Alegre também, né, que foi aluno, foi discípulo dele. Vários outros professores que tiveram contato com Isaías Sávio. Quem não foi diretamente aluno de Isaías Sávio, em São Paulo, foi aluno de alunos dele. Então é uma pessoa que tem uma abrangência, uma influência muito grande na maneira como a gente pensa, a sonoridade do violão, fraseado do violão, a própria
a seleção de repertório em todos os níveis de aprendizado do violão tem muito a ver com o pensamento, com a formulação de Isaías Sávio, né? E a Gisela foi uma das últimas discípulas desse grande mestre. Além do professor Isaías Sávio, ela teve um contato muito próximo também com Hans Joachim Kohreuter. Gisela Nogueira tem uma formação como regente e uma formação como compositora também. Embora não seja exatamente a ênfase na carreira dela, mas ela conseguiu verter todo o conhecimento dessa formação mais aberta para a atividade violonística dela. E como a gente vai ver no final do vídeo, ela conseguiu fazer com que a atividade como professora dela refletisse essa multiplicidade de conhecimentos, essa grande variedade de informações em relação ao fazer musical, tá? Este pequeno vídeo, em que ela aparece dando aula para os alunos Tiago Barbosa e Felipe Cray, reúne uma série de características que eu acho que são essenciais para a gente entender o estilo de Gisela Nogueira, e serão essenciais no futuro, né? Espero que distante, né? Para que a gente consiga compreender o legado dessa grande artista e a permanência necessária dessa forma de se colocar diante da música, diante da arte de uma forma geral. A obra em questão que está sendo trabalhada é o primeiro movimento do Tríptico, de Guido Santorsola. É uma obra para 2 violões, provavelmente escrita sobre a influência e sobre o impacto dos irmãos Abreu, né? Era um compositor que escreveu um concerto para 2 violões de orquestra para esses 2 grandes violonistas brasileiros. Mas essa peça, ela revela algumas coisas bastante interessantes da maneira como Guido Santorsola pensava musicalmente. E eu vou reunir em 4 pontos, na verdade em 5 pontos específicos, quais são os elementos mais importantes que eu considero que tem que ser levados em conta quando a gente aprecia esse vídeo, que é de um trecho da aula que a Gisela Nogueira nos deu no dia 19 de outubro. Tá? Essa aula foi dada no dia 19 de outubro. Antes de mais nada, a professora Gisela Nogueira tem algumas ideias a respeito do que é arte de uma forma geral e o que é música como um capítulo das artes de uma forma geral. E é por isso que eu valorizo tanto o pensamento dela, porque eu também entendo a música como um capítulo da cultura humana em geral, né? A primeira questão para ela é a música como expressão de uma contribuição, de uma compreensão, é a expressão de uma compreensão específica da humanidade. Então, o que é o ser humano, em particular, né? O ser humano, acima de tudo e além de tudo, antes de qualquer coisa, é um ser que anseia e busca, com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele é capaz de fazer, pela sua liberdade. Tá? Toda a aventura humana, toda a jornada humana, naquilo que ela tem de conflituoso, naquilo que ela tem de embate, né, em relação às condições dadas, é uma jornada pela liberdade, pela possibilidade de ser algo que ele ainda não é. Ao passo que a maioria dos animais permanece numa situação ou mantém uma série de costumes, uma série de procedimentos em relação à própria natureza, o ser humano modifica a natureza muitas vezes de forma violenta e extremada, mas essa modificação acontece no sentido de reelaborar aquelas condições que são dadas a ele pelo seu nascimento. Há isso, inclusive, é que a gente chama de cultura, como uma espécie de oposição à natureza, né? E é dessa maneira que a música se coloca, enquanto algo feito a partir dos sons. Então nós estamos não só usufruindo desse universo sonoro que nós temos à nossa disposição, nós temos a escuta da natureza, nós temos a escuta dos animais, das cachoeiras, das águas, das árvores, das folhas, da chuva, do sol, mas temos também a capacidade de encaixotar esses sons, de produzir outras fontes sonoras e de organizar essas fontes sonoras na direção de algo que nos apraz, na direção de algo que nos faz felizes, talvez, de alguma forma, mas na direção de algo que diz alguma coisa a respeito do que nós mesmos somos. Essa concepção do ser humano como um ser que constrói passo a passo a sua liberdade, a sua forma de existir no mundo, está na base do pensamento poético, do pensamento interpretativo da professora Gisela Nogueira. Isso pode ser percebido no vídeo, nesse pequeno vídeo da aula ao Felipe Cray e ao Tiago Barbosa. O segundo ponto é a música como discurso, tá? Enquanto busca de liberdade, de você poder manipular livremente os sons que chegam até você, isso é uma coisa que está no território do lúdico, está no território do experimental, está no território do reconhecimento do terreno, no reconhecimento das coisas que são possíveis serem feitas com os sons à nossa volta. Mas a partir do momento que a gente atinge um momento de maturidade,
nós começamos a articular todas essas possibilidades sonoras em discurso. Não é exagero poder falar em entendimento musical. Não é exagero falar em termos de assunto musical, porque nós podemos falar em confirmações e refutações. Nós podemos falar em elementos musicais que se contrastam. Nós podemos falar em elementos musicais que se complementam e que se desenvolvem, que se esticam, que se interrompem, que se repetem. Toda essa possibilidade de articulação de discurso nos revela um nível talvez mais avançado de racionalidade, porque é a racionalidade pura que não se refere diretamente a nenhum evento. A arte da pintura descobriu isso eventualmente. Cedo ou tarde, os pintores tiveram que perceber, né, que a arte deles não era de retratar fielmente a natureza tal como ela se apresentava, porque ninguém pode substituir com um quadro a visão de uma paisagem ou a visão de um pôr do sol. O que o pintor faz é colocar a sua própria liberdade a favor da representação através da sua própria técnica. E é assim que a arte abstrata nasceu. A arte abstrata assumiu essa característica que a arte tem de ser um canal de... como é que eu posso colocar isso? Um canal de construção da liberdade do ser humano na direção da criação de algo que não existia antes da ação daquele artista. Se aquilo não existia antes, o artista é criador, ele coloca no mundo coisas que não existiam antes da sua intervenção. Tá? A Gisela fala nesse vídeo, inclusive em um momento muito interessante assim, da aula, do DNA do intérprete. Né? Mesmo que o intérprete ele esteja submisso à expressão de uma determinada obra artística, ele o faz de uma forma irrepetível. Ele o faz de uma forma que ninguém poderia fazer no lugar dele. E esse é o verdadeiro sentido da compreensão do artista, do intérprete como artista. Senão a gente poderia simplesmente se colocar como reprodutores, né? Enfim, botar a viola no saco e sair fora desse debate em relação à construção da liberdade do ser humano. Mas não é assim que funciona. Os intérpretes, por mais fiéis à partitura, eles sempre colocam uma coisa que não é reproduzível, né, por nenhum meio. Isso sem levar em consideração que cada vez que você toca a obra, você toca de um jeito diferente, você não tem como tocar a música de maneira absolutamente igual, mas essa possibilidade de criar uma interpretação de uma obra que não existia antes, que aquele intérprete se aproximasse da obra, é um traço essencial da liberdade e é isso que faz os intérpretes artistas. A compreensão da música, nesse caso, esse é o terceiro ponto, ela é então a compreensão de uma estrutura. Tá? Porque o que a gente chama de estrutura musical é esse jogo de recorrências. Né? Um som que nunca mais é ouvido em uma determinada obra, ele não cria aderência mnemônica, né? Ele não cria aderência na memória e, portanto, ele não pode gerar discurso. Discurso é essencialmente algo que é dito sobre um dado da realidade. Se a música não se reporta exatamente a nenhum dado da realidade, ela se reporta à sua própria estrutura. E é por isso que a gente escuta ao longo, por exemplo, de uma obra musical, de uma forma sonata, nós escutamos repetições que não são repetições literais, são confirmações e desenvolvimentos. O terceiro ponto, então, que eu acho importante a gente entender para usufruir de tudo que essa aula que está no nosso canal pode oferecer, é a compreensão da música enquanto estrutura de discurso, estrutura discursiva. Tá? O quarto ponto, que é fundamental para a compreensão musical da Gisela Nogueira, é a ideia de que o intérprete precisa colocar, ele precisa alinhavar todos os parâmetros musicais na direção da expressão correta desse discurso. Tá? Esse é um ponto bastante polêmico, inclusive, porque a Gisela acredita que você pode, inclusive, fazer intervenções na partitura que não são previstas pelo compositor, no sentido de tornar esse discurso mais claro. Eu concordo com isso. Tá? Eu não sou um sujeito muito subserviente à partitura, não. Talvez a gente tenha graus diferentes em relação ao que é aceito fazer com uma partitura musical, mas em termos de princípios, eu me sinto totalmente à vontade com esse pensamento da Gisela Nogueira. O nosso material de trabalho, que é o som, né, ele na verdade são 4 coisas diferentes. Ele é uma altura, uma duração, um timbre e uma intensidade. Todos esses parâmetros são campo de manipulação do intérprete para que se faça clara a compreensão que nós temos a respeito da estrutura e do discurso da obra. Vou dar um exemplo muito simples. A gente diz que não podemos mudar as notas de uma partitura, mas nós podemos fazer vibrato. Nós podemos organizar a rede de intensidades entre as diversas notas. Né? Mesmo um instrumento que não faz vibrato, como o piano, por exemplo, eles têm uma paleta de dinâmica tão gigantesca
que permite gradações quase que infinitas de equilíbrio de intensidade entre as notas dos acordes que eles tocam. E é essa a verdadeira arte do pianista, e isso não está escrito na partitura. É claro que o compositor pode marcar eventualmente notas que ele quer que sejam mais ouvidas do que outras, mas esse trabalho que se chama, os americanos em inglês chamam de voicing, vozear, né? Talvez uma palavra que não existe em português, mas expressa exatamente isso: equilibrar as vozes internas dos acordes, né? Então, isso não é exatamente uma forma de operar diretamente com a altura, mas isso muda a percepção das alturas, isso muda a percepção das notas. Um acorde organizado com uma determinada configuração de notas mais ou menos destacadas é um acorde que altera totalmente a nossa percepção das alturas, tá? Então, o intérprete não pode mexer nas alturas, não pode mexer muito, né? Alguns instrumentistas podem fazer uso do recurso do vibrato como um recurso que é uma variação de altura, né? Mas o controle de intensidade nos favorece ou nos permite mostrar quais dessas alturas são mais ou menos importantes para a nossa compreensão específica do discurso musical, tá? Bom, o timbre é uma forma de dizer também, enfim, existem várias compreensões a respeito do que é o timbre. Para os violonistas em particular, isso se refere ao lugar da corda em que a gente toca. Raras vezes isso aparece escrito na partitura. Quando aparece a gente tem que fazer, mas mesmo quando o compositor marca metálico, né, que é perto do cavalete, ou então sobre tastieira, que é o som mais doce possível, o compositor não tem total controle do ponto exato do lugar onde essa nota vai ser tocada. Isso acaba sendo uma decisão da interpretação. E nós, como intérpretes, dependendo da forma como nós compreendemos a música, precisamos ou podemos utilizar os recursos timbrísticos do violão para fazer com que o ouvinte entenda claramente aquilo que nós entendemos a respeito da obra. Ao longo da aula da Gisela, ao longo desses quase 7 minutos de aula, a gente percebe ela se debatendo angustiadamente contra uma camisa de força que aparentemente impedia esses dois jovens, o Felipe e o Tiago, de transcender os limites que a partitura estavam colocando. Ela pede a execução de um acelerando, que é uma coisa dificílima de se fazer em um duo de violões, mas ela não está nem aí para isso. Ela até fala: vocês não conseguem fazer um acelerando? Eu falo: uai, professora, não, né? Porque é uma coisa realmente complicada de se fazer. Mas a partir do momento que ela propôs o desafio, o acelerando aconteceu. Resultado de uma prática de ensaios juntos, que eu fui testemunha, né? Não são dois jovens irresponsáveis, muito pelo contrário, tinham ensaiado bastante e, portanto, poderiam responder a essa demanda da Gisela de oscilar o andamento para atingir um ponto culminante, tá? Foi muito bonito, muito bonita a forma como ela pediu isso deles e a maneira como eles foram, a partir de várias tentativas. Vocês podem observar no vídeo, os dois violões vão ficando cada vez mais juntos ao longo do acelerando. E por que ela pede esse acelerando? Por causa de uma compreensão da estrutura da obra. Para Gisela Nogueira, uma obra musical tem um único ponto culminante. A gente encontra isso sendo dito por Herbert von Karajan no livro Conversas com Karajan, do jornalista Osborne. Um livro que talvez não seja muito comentado, mas é bastante interessante para a gente observar o pensamento musical de Karajan. E é uma visão que a Gisela compactua com isso, eu concordo também inteiramente. Uma obra musical tem geralmente um único ponto culminante. E para atingir esse ponto culminante, o intérprete precisa lançar mão de todos os recursos que ele tiver. Os recursos de manipulação dos parâmetros sonoros, dos 4 parâmetros sonoros. Nesse caso específico, ela pediu um acelerando. E os dois estudantes conseguiram fazer esse acelerando de forma bastante eficiente, bastante interessante. E aí a gente chegou numa expressão fundamental do discurso musical e da estrutura dessa peça, que eu acho que foi realmente superlativa. Para diluir essa tensão provocada pelo acelerando, mais para o final do vídeo, ela pede uma suspensão, que ela chama de fermata. Nada disso está escrito na partitura, mas é uma suspensão que necessita ser feita naquele momento para que a energia toda acumulada desse acelerando, que ela também colocou na partitura, se dilua e os músicos possam concluir a obra com aquela forma característica dos grandes intérpretes que finalizam uma peça, e a plateia sabe exatamente o momento de aplaudir. Essa coisa do que as pessoas dizem: eu fui num concerto, mas eu não sei bem a hora de aplaudir, talvez não seja culpa da plateia, tá? Talvez seja culpa dos instrumentistas mesmo, que não tem planejado uma maneira de interpretação que leve uma audiência atenta a entender que o discurso acabou por aí, né?
Tudo isso foi montado em tempo real pela Gisela. Ela não teve tempo de estudar essa partitura, de pensar no que ela poderia fazer. Mas ela percebeu que aqueles estudantes naquele momento precisavam desse tipo de choque. Ao final do vídeo, os alunos tiveram alguma dificuldade. Acho que foi meio que demais para eles experimentar esse território de absoluta liberdade. A Gisela baixa os braços, ela se cansa e olha para a câmera e me pede ajuda. Ela falou, me ajuda. Eu estava filmando um negócio no celular. Nesse momento eu desliguei o celular e falei, eu vou ajudar a Gisela? Como? Né? Essa era a coisa mais engraçada que ela poderia ter dito na aula inteira. Mas eu lembrei o Tiago e o Felipe daquilo que eles eram capazes de fazer. E foi nesse sentido que eu consegui entender uma faceta muito especial do trabalho da Gisela Nogueira, que é revelar aos alunos aquilo de que eles são capazes. Talvez essa seja a coisa mais importante que um estudante possa receber de um professor, e seja também a coisa mais importante que o professor possa partilhar com um estudante. Mostrar a ele o que ele é capaz de fazer. Eu simplesmente disse isso, e a Gisela gravou de novo, então, a execução integral do começo até o final, e os alunos perceberam claramente, a partir dessa ideia de possibilidade, aquilo que a professora Gisela Nogueira queria. O que isso confirma? Voltando ao primeiro ponto, né? A música é um episódio de uma coisa chamada cultura humana, que não é senão essa grande aventura do ser humano em direção à sua autodeterminação, ao exercício da sua própria liberdade. Fazer música dessa maneira ressignifica completamente a ideia degenerada que nós temos de arte como entretenimento. A arte não pode ser pensada simplesmente como uma mobília a qual a gente não presta atenção, que simplesmente passa pelas nossas vidas. Não, ela é um chamado, né? A arte é uma convocação para a nossa compreensão, por que não dizer para os nossos sentimentos também. Essa forma de compreensão da música, da cultura, da Gisela Nogueira, estruturou também o curso que ela organizou com o professor Giacomo Bartoloni, né, eram dois professores da Unesp, o Giacomo Bartoloni e a Gisela Nogueira, ambos aposentados no momento, mas extremamente ativos, extremamente atuantes no cenário musical de São Paulo. O curso é organizado para que os alunos passem pela experiência de tocar uma peça em forma sonata no primeiro ano de violão. Isso me surpreendeu bastante a princípio, porque as obras mais importantes do repertório do nosso instrumento não são exatamente escritas em forma sonata. A gente é ensinado a perceber a forma sonata como um estilo muito difícil, né, de ser encarado, de ser encarnado, né, no violão. Porque o violão é um instrumento que tem possibilidades de tonalidade muito restritas. Mas a ideia do uso da forma sonata como um recurso pedagógico, um recurso de ensino de artistas, né, vem justamente da ideia de que a forma sonata é um discurso dialético. O embate que existe entre o primeiro e o segundo tema é um embate entre caráteres e é um contraste de discursos que são articulados pelos materiais musicais. Eles exigem, então, uma maneira muito diferente na execução. O intérprete tem que tocar o primeiro tema de uma determinada forma, bem caracterizada, e o segundo tema também de uma maneira bem caracterizada. A forma sonata, como uma forma que procura imitar o discurso, tem também um ponto culminante, um único ponto culminante, e isso obriga o instrumentista, o estudante de interpretação, né, a canalizar todos os seus recursos e todas as suas possibilidades técnicas à condução desse único ponto culminante e então do relaxamento que vem logo em seguida. Né? Nesse sentido, todos os anos existe uma proposta que reflete esta compreensão estrutural da professora Gisela Nogueira e também do professor Giacomo Bartoloni, por que não dizer, parceiro dela durante mais de 20 anos de trabalho, essa compreensão da música enquanto uma expressão, né, da cultura humana em direção à liberdade. Portanto, uma construção de discurso que precisa ser compreendida, e é nesse sentido que a gente organiza todos os nossos recursos, nossas habilidades, para que o discurso musical fique claro. Tá? Essa ideia, ela está... Hoje, quer dizer, eu trabalho na Unesp, eu comecei a trabalhar lá em 2013, né? Eu fiquei lá durante uns bons 4 anos como professor substituto, depois passei um tempo fora, fazendo outras coisas, inclusive me dedicando ao canal aqui do YouTube, e retornei, né, agora esse semestre para mais uma temporada lá como professor substituto. Ao longo de todo esse tempo, esse pensamento musical, estrutural, básico da professora Gisela Nogueira foi me parecendo cada vez mais claro. E é muito bonito a gente perceber como um intérprete pensa, né, como um intérprete consegue
reunir todas as suas atividades em um conjunto de operações muito coerentes, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da professora Gisela Nogueira, eu recomendo a live que eu fiz com ela, que está aqui no canal Conversa de Violonista. Essa live foi feita logo quando a gente começou a pandemia, né? Ali pelo ano de 2020, como parte de um projeto do canal de registrar falas e depoimentos dos professores das 3 universidades estaduais paulistas. A USP com o professor Adelton Gleiden, a USP Ribeirão Preto com o professor Gustavo Costa, a Unesp com o professor Giacomo Bartoloni e com a professora Gisela Nogueira, e a Unicamp com o querido Gilson Antunes. Essas lives estão disponíveis no canal Conversa de Violonista, então vocês podem aprofundar um pouco mais no pensamento musical da Gisela. E este vídeo eu espero que possa facilitar, né, esse trabalho de entender um pouco mais dessa grande artista. Espero que vocês usufruam dos vídeos do Thiago e do Felipe tocando a peça do Guido Santorsula. Aprendam bastante com eles e com esse relato a respeito do que foi a aula. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.